Nos arribará com cada viagem, maneira como eu mencionar, é idade de pessoa não que nós está constatar que tem suco alto, cada viagem está virando mais grande, é mais boa, na que nós podemos assim. Quando nós está constatar essa aqui, nós está aqui em prática, pero o viagem prática está mais difícil, por sobre hora que pessoas sentem o mesmo malo, não está guardo mandar para nós. O problema de diabetes, mesmo que problema cardiovascular hopi viaja por nota sente mal, então se nota vai facilmente gente vai fazer check-up zoomar, onde a cozinha está garanang e nós está reparar com cada viagem é data virando mais abau, tá tem projeto que o POH está trabalhando junto com o DVG e Ibiza que chama Sabo Number e nana nós está reparar com na pia de trabalho, hora que nós está vai fazer chequeio, que bota o é data virando cada viagem mais young e a gente não nos sabe. Eigenlijk essa full é bedoeling também de projeto aqui, que bota bota fazer random check-up e de assim bota gara em gente não e nós vamos prevenir para no futuro essa que vira mais pior para sobre a maneira bisa se bom não saco botinha maleza bom não vai fazer nada pe tampouco é mais nós hasta chega de vai API também tem mesmo contexto aqui e bota bo hard fast e não solamente é parte de suco que tu vale do dia mundial de suco of de diabetes pero tem de ver também com pressão alta. Dus het is echt een combinatie fatal na maneira de papi. Qual é o grupo mais preocupante para você como POH? Agora aqui varia ongeveer entre 30 e 45 nem mais ou menos. Então é idade com mais tanto botar waku e nada onde o suco tá começar apresentar o mês e a gente não houve viajador e druk também, mas a gente tem idade também não tem não está bezig com o trabalho, dus não chega na epia, dus na edog de casa para assim não chequeio maneira como está. Então isso é eigenlijk preocupante e para nós também é difícil, mas hope nos guarda para começar a conscientizar a gente não para que cambie a maneira de comer, de beber, na mais saudável, e também estar a hope. Isso outro fator na não que eu mencionar, voral é parte de comimento. Essa é a parte mais importante. Ongeveer 75 para 80% está para o qual está bem de comida. Então, se você não tem bom balanço, hope fácil, é também fácil, que você vai ou outro maleza cardiovascular ou maleza de diabetes. Também o qual que nós temos hereditário, nós temos hope, gente acaba na rua que tem diabetes, você vai botar wakta, vai viajar mita puntra, tem diabetes em família, nada que dá uava, mas assim, tem minha gente não sabe mesmo, sai também tá hope deve ser grave para sobra, botar supose at least busca passar se bom mal botar também tem suco não e que abo porrasse para evitar isso aí. E parte de líquido, somari para hoje com água, nós temos a melhor qualidade de água do mundo, mas eu prefiro beber com suco e não beber, aunque seja tanto glas de água de quanto problema será grande. Sim, me quer que a trobe a gente não nota para que isso é benefício que a água tem. Então, essa é algo que nós estamos probando também via de consulta de POH, mas também de lesson que nós estamos dando apresentação na maneira água mesmo, porque nós estamos aqui na emocional, aí passado algo que nós acaba, nós reparar entusiasmo cerca de vrouw na escola e cerca muito não mês, tata hope grande, e nós decidimos aqui para fazer mesmo coisa, passou de chiquito acaba, nós está começando a apresentação aqui sim, não que é o valor de água, que é a importância de água, a trobe mais chiquito nós começamos assim, não que men come balançar e para evitar esse tipo de maleza, não aqui me quer nós também tem mais ganância in the long run. Dus nós como POH também junto com o FDA e nós tem Lions também que também está suporte nós decidimos de seguir com a iniciativa aqui, das aqui de 2 anos que nós também isso que muito não, aqui nós cambiamos ticket sim, aí passar nós vai trazer dia, para nós reparar com na trazer dia muito nada, muito sim, nada muito hyper cá, André sai atenção na LS, nós é mesmo, so é viagem aqui sim, nós decidimos que nós também fazer ele gewoon durante o dia e nós just neem a base escola não, nós tem just 3 escolas em pipeline, qual tá basta hope para fazer em semana, pero a trobe é bedoeling tá é conscientização para que vida mais saudável e
sobre a maneira de mencionar que a viaja é maior na druk, não tem tempo, é parte é mais fácil para poder uma boa comida, passa fast food, do nele e claro, é muito não, se bota druk, e vão para cozinhar para boa, bom também tem tempo na boca, porque é muito para treino, assim deporte, para é muito tem esse também, então, essa nota quando é muito preocupante, nós temos se nota equivocada de colega a mencionar-me, onde muito não mais não sei se tem mais pero sa que me está acaba muito de 2 anos que já tem diabetes tipo 2 capa e essa está copião posso cortar bom nós estamos falando diabetes tipo 2 uma lesa de tempo né de gente grande na data já me ouderdomziekte e se muito de 2 anos hoje em dia ano 2023 está desligando capa rastro de diabetes tipo 2 não tem problema muito grande e essa está é algo que me quer me tem atenção para a parte de prevenção.